Opa, e lá vamos nós. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Vamos continuar aqui. Controller cliente criada. Já injetamos nosso serviço de clientes. E a gente até criou o nosso método get aqui, funcionando bonitinho. Então a gente vai criar um segundo método de get aqui. Só que a gente vai fazer a pesquisa pelo ID agora, tá? Então a gente vai retornar um cliente, DTO. E o método pode ter o mesmo nome. Não tem problema. Ele vai dar um errinho porque a gente não está retornando. Ó. Vamos retornar nulo aqui só para ele não encher a nossa paciência. Também vai ser um HTTP GET. E ele está reclamando agora que eu não posso ter um nome com o mesmo método e que tem a assinatura do método igual. A assinatura seriam esses parâmetros que vão dentro aqui, tá? Do método. Por isso que ele está dando esse errinho aí, reclamando, tá? Mas a pesquisa, a gente vai informar um ID que vai ser um inteiro. Então a gente vai alterar essa assinatura do método. Então vai ficar como um int ID e aí ele não vai mais reclamar, tá vendo? Do erro. Boa. Agora a gente tem um probleminha. Para poder entender isso lá na nossa URL, a gente precisa passar esse ID na URL dele. Então vai ficar o nome da controller, né? Cliente, vai ter lá o API, barra cliente, barra e o ID. Para ele entender esse parâmetro, eu preciso configurar essa opção aqui de roteamento, o route, para ele entender esse parâmetro ID. E para ele entender, eu coloco ele entre chaves assim. E aí ele consegue diferenciar. Esse é o get sem parâmetros e esse é o get que vai ter o parâmetro. Vou passar do ID aqui para fazer a pesquisa, tá? Então, continuando. Vamos ter o nosso mesmo bloquinho aqui, try catch. Muito bom. Eita. Vou colocar exception normal aqui, genérica. E a gente lança aqui no caso de erro. Vai usar nosso serviço para fazer a pesquisa. E a gente vai usar a opção passar no ID aqui, tá? Ele vai retornar para a gente um cliente. Ele fica dando errinho, depois sobe isso, tá? E depois de pesquisar esse cliente, lembra, a gente vai trabalhar com os DTOs, né? Então eu preciso transformar esse objeto. Então, eu vou criar um DTO. Vou chamar de DTO, result. E aí eu vou pegar então o cliente e eu tenho um método nele que ele já converte para DTO. Desse jeito ele já funcionaria e basta a gente... Opa, tem um parênteses maluco aqui que não está me ajudando. Assim. E agora a gente retorna esse DTO. Então, ele está reclamando porque o tipo tem que ser DTO. Eu coloquei cliente, né? Se ele não entende. Boa, boa, boa. Show. Só que a gente pode ter um tipo de problema aqui. Se eu for pesquisar um objeto, um ID inválido que não existe na minha base, esse objeto vai vir nulo. E aí na hora de eu converter, ele vai dar erro. Ele não consegue converter um objeto que esteja nulo. Então eu tenho que fazer essa validação, tá? Então do mesmo jeito que a gente validou aqui, ó, que eu verificava se a lista era nula, a gente vai verificar aqui se esse objeto retornado ele é nulo ou não, tá? Então se o cliente for diferente de nulo, então aí eu converto ele para o DTO. Se não, ao caso contrário, aí ele vai ser nulo mesmo, não vai ter nada para ser retornado. Tá? É só esse ajuste para ele entender. Eu posso fazer isso em uma linha, ou então eu poderia criar um objeto, montar o if, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, aqui do jeito que é mais simples. Ó, vou comentar essa linha usando os atalhos Ctrl, seguro o Ctrl, vai fazer o K depois o C. Ó, se eu fosse fazer usando o if, ficaria assim, ó. Vou fazer o cliente DTO. Eu deixar como nulo. E aí eu ia validar aqui o cliente, né? Se o cliente for diferente de nulo, aí então meu DTO recebe esse cliente, só que convertido, né? Então são essas instruções aqui que eu teria que fazer. Como é uma linha só dentro do if, eu poderia até tirar a chave, mas mesmo assim eu teria 3 linhas. Então eu estou fazendo essas 3 linhas em uma linha só. Eu vou remover o Ctrl+K, remover o comentário, porque ele já faz essa validação e converte para a gente, se for o caso, tá? Ó, diminui um pouquinho para você ver aqui, ó, o todo, mas é isso. Depois ele retorna para a gente aqui o objeto, tá? Aí posso remover esse nulo aqui. E esse é o nosso método get.
Vamos testar ele, ver se está tudo certinho, bonitinho. Vamos dar o play, subir a aplicação. A gente lista e aí depois a gente vai ver a pesquisa, tá? Para usar um nome válido para essa validação aqui. Ele carregou aqui o projeto. Deixei lá no navegador agora. Vou fechar a linha aqui. Aqui. Deixa eu carregar na tela. Então tem os clientes, né? Ele carregou pra gente, funcionando aqui. Então essa API padrão, ela vai nesse endpoint aqui do get sem parâmetros, né? Então eu vou querer alterar para ele ir no meu segundo método, esse aqui de baixo. Então a gente informa o ID para fazer essa pesquisa. Então vamos lá. Então, por exemplo, quero pesquisar pelo Antônio. Então eu vou colocar barra e o código 3. Olha lá. Ele filtrou e retornou para a gente apenas o Antônio. Vou retornar todos novamente. Quero pesquisar pelo José. Então coloca aqui o cliente 2 e ele busca o cliente José. Boa. Agora se eu não tiver nenhum desses aqui, né? Colocar o cliente 10, por exemplo. Ele não acha, tá vendo? Ele não retorna pra gente. Então tava aqui, ó, Flávio. Encontrou, coloquei o 10. Ele não retorna pra gente. Se eu fizer esse teste lá no Postman, deixa eu ver se ele carregado aqui ainda. Ó. Vou criar um novo item aqui, vai ser o método get. Coloquei o URL e fiz o send. Ó, ele deu 200, ok. E retornou o cliente para aqui pra gente, ó. Cliente Flávio, certo? Boa. Mas agora se eu buscar aqui o cliente 10, na verdade aqui é a linha, né? Ó, ele vai retornar 204. 200 é da casa lá de sucesso, só que o 204 significa, ó, foi com sucesso, mas não teve nenhum conteúdo a ser retornado, e é isso mesmo, ele não achou o cliente, né? Então é isso que acontece debaixo dos panos, beleza? Então o nosso get está funcional. Vamos fazer o cadastro agora. Bora lá. Então temos aqui o nosso get. Nosso segundo get pesquisado pelo ID. A gente vai criar agora cadastro, tá? Então isso eu vou deixar como void. A princípio, depois a gente pode alterar. E eu posso chamar de cadastrar, create, save, ou então eu posso usar o verbo mesmo, não? Post. Tá? Vou usar aí, adotar essa estratégia. E aqui o verbo vai ser o HTTP post. Boa. Muito bem. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Se a gente olhar o nosso serviço, cliente, ele tem um salvar, isso, salvar, e ele recebe um objeto cliente, né? Então a gente precisa receber o cliente para poder fazer esse cadastro. Vou comentar essa linha. Antes disso, ó, já vamos incluir aqui nosso bloquinho aqui de tratamento de erro, para ele pegar aqui os imprevistos que podem acontecer. Boa, e a gente move isso aqui para dentro do bloquinho do try. Vai a parte que ele tem que executar, tá? Ctrl K ou remover comentário. Então esse cliente eu vou criar o objeto cliente. É o que a gente vai inserir aqui para cadastrar. De onde vai vir as informações dele, desse cliente? Vou deixar nulo por enquanto. Mas elas vão vir aqui do post, não. Então a gente vai ter um objeto cliente BTO. Você pode chamar de cliente DTO também, não tem problema. Tá, então é dele que vai vir as informações. E a partir desse objeto a gente vai converter ele, né? Cliente DTO. Converter para entidade. E aí, por sua vez, ele faz o cadastro. Boa! Só que desse jeito, a aplicação não entende, tá? Esse objeto para a gente. Eu vou ter que fazer o quê? Explicitar aqui, colocar explicitamente quais são os campos que compõem esse meu objeto. Que é o cliente ID, o nome e o CPF, tá? Então, vamos fazer isso. No caso, a gente pode... deixa eu ver aqui. Definir se a gente vai criar a gente mesmo ID ou se a gente vai criar isso, a gente define para criar na nossa aplicação, tá? Vamos ver aqui a melhor forma. A mais simples é a gente mesmo criar na mão, mas deixa eu ver aqui.
Vamos fazer assim, a gente vai definir isso lá na camada do repositório, no contexto. Depois a gente vai ajustar quando for trocar o banco para usar o MySQL, tá? Ou SQL Server, a gente vai definir depois isso futuramente. Então, a princípio, a gente não precisa passar o ID aqui não, a aplicação vai resolver para a gente, tá? Então, quais são os campos que eu tenho aqui no meu ETO? Eu tenho o ID, que não precisa passar, a gente vai resolver isso, e eu tenho o nome CPF. Então, esses campos eu preciso informar para poder usar no meu objeto, tá? Então, a gente usa essa propriedade aqui, ó. Eu chamo de bind. E aí, dentro do parênteses, você especifica os campos, tá? Ó, nome e CPF. São esses campos, não? Beleza. Aí, baseado nesse nome CPF, aí ele vai preencher para mim o DTO. Aí eu vou converter isso para entidade e ele salva pra gente, tá? Então, a princípio, é isso. E aí, como é que a gente vai fazer, ó? Salvou, ele vai chamar o serviço. O nosso serviço, lá por sua vez, deixa eu acessar ele. Ele vai chamar o nosso repositório. E o repositório vai persistir isso lá na nossa classe de contexto. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? O nosso repository, deixa eu só colapsar tudo, fechar tudo aqui para não confundir. Vamos por partes, tá? Infraestrutura, deixa eu usar o repositório e o contexto, tá? Vou fazer aqui, ó, vou vir na iContext. Deixa eu ver, a gente vai criar um método aqui, ó, eu vou chamar de próximo ID. Public int next ID. Ele vai retornar para mim qual é o próximo ID que eu vou usar disponível para a chave, tá? E na fake context ele já vai encher aqui, ele vai dar um errinho. A gente dá um Ctrl ponto, dá um Enter, para a gente implementar essa interface. Que deve estar aqui no final, Next ID. Então a gente vai pegar o clientes. A gente vai selecionar aqui, ó, o campo ID. Cliente ID, só que eu vou querer o maior dele, ó. Vou fazer o max aqui. Maior ID. Então a gente cria a variável aqui ID. Ele retorna para a gente o maior. Retornou o maior, aí eu vou retornar, vou somar mais um nesse ID, né? E eu retorno ele, tá? A gente vai fazer assim. Pega o maior ID, retorna para mim o próximo. Certo? Isso na classe fake context. E aí a gente consegue usar isso lá no repositório. Só lembrando, chama next ID o campo, tá? Então a gente vai voltar aqui agora no repository, cliente, repository. Quando a gente for salvar, a gente pode pesquisar aqui, então clicando aqui, ó, salvar. Antes de eu fazer o create, eu vou chamar aquele método, né? Context.nextID. E aí eu adiciono isso para o nosso objeto aqui, ó, cliente. O campo cliente ID, ele guarda para a gente, tá? Esse próximo ID. E com isso a gente consegue determinar ele para poder gravar. Boa, muito bem. Retomando então, ó, a gente alterou aqui o repositório do cliente. E a gente alterou também a interface e a classe fake context criando esse método, tá? NextID. Beleza? Anotado. Vou passar só a interface rapidinho. É isso aqui a gente incluiu, tá? Vou compilar para ver se não tem nenhum problema. Ctrl Shift B. Não deu nenhuma falha. E a gente já pode testar nossa API, ó. E o projeto tem que estar ativo, tá? Botão direito, né? Ó, set as Start Project. Nossa controller é de cliente. E a gente vai marcar um breakpoint agora nesse post, tá? Um F9. E eu não consigo testar o post utilizando o navegador, o Chrome, o Firefox, a não ser que você tenha um plugin. Então a gente vai usar aqui o Postman Insomnia para fazer esse teste. Eu vou usar o Insomnia agora, tá? Mas você pode fazer também no post se você quiser. A gente vai usar os dois para ir variando a solução aqui. Então, ó, vamos dar um play na aplicação. Subindo. E vai carregar pra gente. Deixa eu arrastar para cá para a tela. Beleza. Então, vou copiar essa URL.
Vou lá no Insomnia. Aí vou criar uma nova abinha aqui, ó. Cliquei nesse new request, colei ela e é o get, não. Então pode dar o send. Olha ele retornando pra gente, não. Desse lado direito, tá vendo? Temos o ID, o nome e CPF de cada um deles. Eu vou manter aqui, ó, no get para testar a pesquisa. Então lá, vamos pesquisar pelo ID 2, ó. Cliquei no send, ele está retornando 200 e está retornando para a gente o cliente também certinho. Boa. Agora eu quero cadastrar um cliente, tá? Vou copiar essa estrutura aqui para facilitar o nosso trabalho. Vou alterar, vou tirar esse código, porque eu não vou pesquisar mais o código, vou cadastrar. A URL é a mesma, eu só vou alterar aqui para post, tá? Por que a URL é a mesma? O padrão lá do REST, para você trabalhar de forma RESTful, totalmente REST, é que você não fica alterando aqui, criando nomes personalizados, ou o mínimo possível, tá? Você mantém o mesmo nome, e a única coisa que muda é o verbo, tá? Igual a gente fez, eu utilizei o get com parâmetro, a gente vai usar o post agora, depois a gente vai ver os demais, tá? O punch, o delete também. Então, por isso que a gente não precisa alterar o URL, tá? A gente só muda o verbo. Essa é a melhor prática para você trabalhar quando estiver criando APIs, tá? Então a gente precisa definir aqui, ó, no corpo da requisição, porque o post é isso, eu não passo via URL, eu passo no corpo da requisição, vai ser um texto, mas a gente vai usar esse formato aqui, ó, JSON, ou JSON, como você queira chamá-lo, tá? Colei aqui então, a gente só não vai passar esse campo ID, tá? Removo ele, e aqui a gente vai criar nosso cliente, vamos ver o nome aqui, não sei, seu... Ó, Silvio Santos. Boa. Criar o CPF aqui de 11 dígitos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inventei um CPF aqui. E agora eu posso chamar o send aqui para mandar requisição. Quando eu clicar, a aplicação tem que responder e parar aqui nesse breakpoint, né? Então, ó, deu send. Ó, bateu aqui. Boa. Se a gente olhar aqui o nosso objeto, você vai ver que ele vai receber os parâmetros, ó, o nome e CPF. É assim que eu recebo os valores dele, tá? Então vamos seguindo. Vou usar o F10 para navegar aqui, aplicação. F10 para ele converter isso, transformar numa entidade. Não tem o ID, tá zerado. E vamos usar o F11 aqui para navegar dentro do serviço. O F11, estou no serviço. Ele vai chamar o repositório, então com o F11 novamente. E aqui ele vai chamar o próximo ID para a gente. Eu vou passar com o F10. Ó, ele vai retornar o ID 6, porque eu tenho 5 clientes. Se você tiver 10, ele vai retornar um 11 para você. Ou se você colocou um ID diferente lá, colocou um ID 22, ele vai retornar o 23. E assim por seguinte, tá bom? Então, create, ele inseriu aqui, F11. Agora eu vou retornando. Ele terminou aqui. E aí ele retornou com 200, ó. Ele não deu nenhuma mensagem, porque a gente não colocou. Mas ele retornou com 200 e criou pra gente aqui o cliente. A gente poderia colocar uma resposta aqui, ó. Cliente Silvio Santos, por exemplo, foi criado com sucesso e mostrado o ID. Dá pra gente customizar isso, tá? Mas vamos testar aqui, ó. Eu vou alterar o verbo para o get. Mandei pesquisar e vamos ver se ele trouxe pra gente. Ele inseriu, só que ele não tá trazendo pra gente. E eu já sei qual é o motivo. Vamos ajustar aqui, ó. Vou parar a aplicação, tá? O que aconteceu é na forma de instanciar a nossa classe de contexto, ele está reiniciando ela e aí está perdendo os valores que a gente está incluindo, tá? Ó, fake context. A gente está instanciando ela usando aqui, deixa eu ver, a lista. Tá no load data, que é feito pelo construtor. E essa classe ela é inicializada no repositório, né? Aqui, né? Então é no repositório que ele faz pra gente. Agora, como é que tá o comportamento desse repositório? Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. A gente vai vir aqui na API.
Porque nos testes estava cadastrando normal, né? Estava funcionando. A forma de inicializar o repositório que está fazendo com que isso aconteça, tal. O repositório está fazendo por escopo, então ele está sempre reiniciando ele. Quando a gente trabalhar com um banco de dados de verdade, o MySQL, a gente pode manter a aplicação desse jeito, só que a gente altera a forma da classe de contexto para se comportar. A gente pede para instanciar apenas uma vez, tá? Como a gente não tem ainda o banco, então a gente vai fazer assim, eu vou alterar o repositório para ele trabalhar de forma singleton, instanciar apenas uma vez, e aí ele não vai fazer mais isso de ficar criando toda hora, tal. Vou dar o play na aplicação e vamos validar novamente. Então a aplicação subiu. Vou voltar aqui no Insomnia. Então eu vou ter aqui o verbo para o push. Deixa eu só ver se eu já cliquei antes ou não aqui. Deixa eu só testar o send, get. Tá. Tenho 5. Alterei aqui para o post. Send. Então ele vai batendo aqui na requisição. A gente já viu, né, que o objeto está fazendo. Vou dar um F10 aqui direto, tá? Já viu o caminho que ele percorreu. Então ele retornou 200. E se eu mudar aqui novamente para o get, ele vai aparecer agora para a gente. Ó. Foi na forma de inicializar o repositório, tá? Se eu pesquisar pelo 6. Então ele vai retornar para a gente. Ó. Beleza, funcionando. Então vamos fazer apenas uma modificação aqui antes da gente encerrar esse vídeo. Vamos dar uma resposta aqui também, tá? Ó, vou alterar para string. Então vou retornar assim, ó, essa mensagem. Cliente. Nananã. Cadastrado. ID, 2 pontos, e aqui vai vir o ID dele, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Ó? A gente vai passar aqui, ó, o cliente. Ponto, nome. Agora o ID, deixa eu ver se ele já tem, senão a gente pesquisa ele, tá? A gente pesquisa o ID e informa também. Cliente.id. Eu acho que ele não vai ter porque ele converte depois, né? Mas a gente já valida isso aqui agora, tá? Vou colocar outro breakpoint aqui. Subir a aplicação. Senão a gente faz uma pesquisa aqui. Vamos testar aqui. Carregando. Beleza. Então quando eu subir não tem mais o Silvio Santos, porque eu parei a aplicação, né? Isso não é um banco mesmo, por isso que ele perde, né? Então vamos voltar aqui para o post. Ó, dei um send. Ele vai lá, o ID está zerado. E quando ele faz o save, o ID vai continuar zerado. Ah, ele retorna o ID, sim. Beleza. Boa, então dá para usar aqui ele mesmo. Então, ó, alterei. Tirar o breakpoint. Vou dar um F5. Ó, então ele vai retornar 200, mas colocou uma mensagem agora, né? Cliente Silvio Santos. Só a mensagem ficou errada, é cadastrado, né? Com sucesso. ID 6. E aí eu já sei que o ID dele é o 6. Pra gente pesquisar, né? Aí facilita até nos nossos testes, beleza? Vou só ajustar a mensagem aqui, que eu deixei ela errado. Cadastrado, né? Cliente cadastrado com sucesso. E aí eu tenho o ID aqui depois, tá? Vou só mostrar isso atualizado e a gente finaliza. A partir de hoje a gente fez o outro get da pesquisa por ID e o cadastro, tá? E aí no próximo vídeo a gente continua. A gente faz as demais ações. Ó, então só fazendo aqui o post novamente. Send. Ó, cliente Silvio Santos cadastrado com sucesso. ID 6. E aí se eu fizer a pesquisa, tanto por ID... Eita, 69 não tem, né? A gente tem coisa a mais aqui. 6. Ele vai achar. E se eu remover aqui, obviamente ele também vai achar na nossa lista. Belezinha, então fizemos o cadastro bonitinho, funcional. E a pesquisa por ID também. E na próxima aula a gente vê então
vai faltar atualização e exclusão, né? E a gente fecha a parte, essa primeira parte da API de clientes, e aí dá pra gente seguir depois com a aplicação web. Belezinha? Então, muito obrigado por ter assistido. E a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Deixa um like pra ajudar a gente. E um abraço, até mais. Tchau, tchau. Joia!